E se uma nação simplesmente decidisse capturar o líder de outra? Olha, isso não é roteiro de filme de ação, não. Aconteceu de verdade em 3 de janeiro de 2026. Essa é a história da Operação Resolução Absoluta, a missão super ousada dos Estados Unidos para prender Nicolás Maduro em plena Caracas. Vamos entender juntos como tudo isso se desenrolou? Imagina a cena. 2 horas da manhã. Caracas, a capital da Venezuela, está num blackout completo. Escuridão total. E é nesse silêncio que helicópteros começam a se aproximar. A noite que ia virar a história da Venezuela, de cabeça para baixo, estava só começando. E aí, a gente chega no clímax da história com essa frase do então presidente Donald Trump. O ditador e sua esposa correram para um bunker. Não conseguiram fechar a porta a tempo. A pergunta é, como uma equipe de assalto conseguiu chegar tão perto e tão rápido? Para entender essa precisão quase cirúrgica, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Pois é, a precisão daquela noite não foi sorte, de jeito nenhum. Foi, na verdade, o resultado de meses e meses de um planejamento super meticuloso, uma operação que envolveu o que há de mais alto na inteligência e no poder militar dos Estados Unidos. A missão ganhou o nome de Impacto, Operação Resolução Absoluta. Oficialmente, a justificativa era uma ação contra o narcoterrorismo. A justiça americana já acusava o Maduro de vários crimes, desde tráfico de drogas até o uso de armas, o que na prática deu a base legal que eles precisavam para uma ação tão drástica. Essa linha do tempo mostra que foi uma escalada bem calculada. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite. A pressão começou meses antes, lá em agosto de 2025, com agentes da CIA se infiltrando no país. Depois, em novembro, a diplomacia meio que deu lugar a um ultimato direto do Trump. E em dezembro, a máquina de guerra acelerou de vez para o planejamento final. A invasão em janeiro foi o ponto final de um longo processo. Agora, o nível de preparação para essa missão foi algo realmente fora do comum. Para praticamente zerar a margem de erro, as forças americanas construíram uma réplica em tamanho real da residência fortificada do Maduro. É isso mesmo. E lá eles ensaiaram a invasão de novo, e de novo, e de novo, ajustando cada tática, cada segundo, até cada movimento estar perfeito. Mas claro, só força bruta e muito ensaio não garantem o sucesso de uma missão como essa. O sucesso dependia de uma vantagem que ninguém vê: a inteligência. Nos bastidores, um jogo de espionagem super intenso estava acontecendo. 50 milhões de dólares. Essa foi a recompensa que os Estados Unidos ofereceram por qualquer informação que levasse à captura de Maduro. Um valor que deixa bem claro qual era a prioridade dessa missão para o governo americano, né? A vigilância era total, 24 horas por dia. A CIA monitorou cada passo do Maduro durante meses. Eles sabiam os horários dele, os lugares que ele ia, o que ele comia, a roupa que ele vestia, sabiam até dos animais de estimação que ele tinha. Era um dossiê completíssimo para não ter nenhuma surpresa na hora H. E aqui vem o ponto crucial. Apesar de toda essa tecnologia, de todo o monitoramento, a informação que decidiu tudo veio de uma fonte humana. Um informante da CIA, alguém que estava infiltrado bem no círculo de confiança do Maduro, foi quem passou a localização exata dele na noite da operação. Bom, com o plano milimetricamente ensaiado e a informação confirmada, a gente volta para a madrugada do dia 3 de janeiro de 2026. A Operação Resolução Absoluta finalmente entra em ação. Os números da operação são impressionantes e mostram a escala e a eficiência de tudo. A equipe ficou menos de 30 minutos em solo, nenhuma baixa do lado americano. E para dar suporte, mais de 150 aeronaves, incluindo caças e bombardeiros, estavam envolvidas. Uma demonstração de poder absurda. A execução foi uma mistura de táticas de guerra super modernas. Primeiro, ataques cibernéticos basicamente cegaram as defesas aéreas e os radares venezuelanos. Depois, veio o blackout em Caracas, a cobertura perfeita. E nessa escuridão, helicópteros da Força Delta voaram super baixo, a só 30 metros do chão, para desembarcar a equipe com uma velocidade e precisão incrível. E é aqui que a gente volta para aquele momento da captura. Totalmente surpreendidos, Maduro e a esposa correram para um quarto do pânico, um bunker com paredes de aço. Só que a equipe de assalto foi tão, mas tão rápida, que eles não tiveram tempo nem de fechar a porta. E aí, foram detidos. Pouco tempo depois, às 13h29 da manhã, a missão estava oficialmente concluída. Maduro e sua esposa foram levados de helicóptero para o navio de guerra americano USS Iwo Jima, que esperava ali no Caribe, e de lá seguiram para Nova York. A operação militar em si durou menos de meia hora, mas as consequências geopolíticas, essas estavam só começando.
A captura de Maduro causou um verdadeiro terremoto no mundo, redesenhando alianças e o próprio conceito de soberania nacional. Já em solo americano, Nicolás Maduro agora encara 4 acusações bem pesadas. A primeira é conspiração para praticar narcoterrorismo, que sozinha já pode dar uma pena mínima de 20 anos. Depois, conspiração para importar cocaína, e mais outras 2 acusações ligadas ao uso de armas e tráfico. Como era de se esperar, a reação do resto do mundo foi imediata e bem dividida. Países como a China, a Coreia do Norte e o Brasil condenaram a ação, dizendo que foi uma violação da soberania. Do outro lado, o governo da Argentina, por exemplo, demonstrou apoio à operação americana. A declaração do presidente Trump logo depois da captura foi bastante direta e, para muitos, reveladora. Ele disse que os Estados Unidos iriam administrar o país e ficar com o petróleo. Essa fala deixou bem claro que os interesses americanos na Venezuela iam muito além de só capturar um líder, apontando para um controle bem mais direto dos recursos do país. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que vai muito além da Venezuela. A Operação Resolução Absoluta abre um precedente novo e, para muitos, perigoso. O que acontece quando uma nação decide que pode simplesmente capturar o líder de outra? As linhas que definem a soberania foram redesenhadas e as consequências dessa ação direta, bom, essas a gente ainda está vendo se desdobrar no cenário mundial.